Muito bem, jovens, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesto, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E o tema de hoje é um tema bastante abordado por mim nas redes sociais, no Instagram, que é a necessidade da prática de atividade física no contexto do tratamento da obesidade. Isso é algo que vocês escutam com muita frequência. Para que você possa ter um controle da obesidade, para você perder peso, é necessário que você feche a boca, reduza o consumo de calorias e pratique exercício. E obviamente que isso é algo que tem total fundamento, mas não como a maioria das pessoas pensa. Tudo bem, a prática de atividade física, ou a associação do gasto de energia à redução do consumo de calorias é importante para ajudar a otimizar o resultado, mas o grande benefício que os treinos têm no seu tratamento é, sobretudo, na manutenção do peso que você perde com a restrição calórica. Ou seja, você perde aquele peso que tem que perder com a redução do consumo de calorias, mas o que vai lhe ajudar a manter aquele peso perdido, sem dúvida nenhuma, é a prática regular de exercício. E é por isso que muita gente que apresenta resultados muito interessantes com tratamento clínico ou mesmo tratamento cirúrgico acabam tendo quadros de reganho de peso. Por quê? Porque falham na prática de exercício. E aí você tem, num contexto desse, uma chance maior de apresentar retorno do peso, reganho de peso e até recidiva da obesidade. Mas eu reconheço que não é fácil adotar esse hábito. É necessário, e eu digo sempre que é dos aspectos voluntários, ou seja, que dependem da voluntariedade, da vontade, da motivação, vamos colocar dessa forma, do nosso paciente, para que esse hábito seja incorporado. Por isso que não é algo fácil, não é algo automático. Mas eu preciso dizer para vocês que a cirurgia bariátrica pode ajudar e muito vocês na adoção dessa rotina saudável da prática de exercício. Vejam só, quando você tem obesidade, existe uma série de razões para você ter dificuldade para a prática de exercício. E não é fácil seguir essa recomendação que todo mundo dá para você. Muita gente vai dizer para você, quando você opta pela cirurgia, que não é necessário operar, que basta fechar a boca e fazer uma atividade física, como se fazer atividade física na condição de obesidade fosse algo simples. E a gente sabe que não é. E existem algumas razões bem evidentes para que isso aconteça. Existem algumas razões bem evidentes para que haja essa dificuldade para a prática de exercício enquanto você trata o quadro de obesidade. A primeira delas é a própria questão física relacionada ao problema. A gente sabe que a obesidade é uma doença que está associada a um quadro de fadiga muito significativo, de falta de disposição para atividades diárias, e isso acaba naturalmente levando você a ter mais dificuldade para adotar uma rotina regular de exercícios, cumprindo aquela meta que é estabelecida aí de pelo menos 150 minutos por semana. Segundo ponto, ainda relacionado à questão da limitação física, quadros de dor articular, que é muito comum que são muito comuns em associação à obesidade. Então, quando o paciente apresenta dores crônicas no joelho, quadril, coluna, principalmente coluna lombar, a adoção de uma rotina regular, a assiduidade na prática de exercícios físicos, começa, obviamente, a ficar comprometida. Porque você precisa vencer aquele quadro de dor para que você possa ter essa rotina incorporada. E a gente sabe que treino com dor é algo muito difícil de ser executado. Aí vem outras questões relacionadas a aspectos psicológicos da obesidade, que são muito relevantes também para a prática de exercício. A gente não pode deixar
de considerá-los. O primeiro deles é a questão da percepção de resultado. Isso é muito interessante. Quando você pratica atividade física e não tem um auxílio de uma ferramenta potente, como é o caso da cirurgia, o que é que acaba acontecendo? Chega um momento em que você percebe que existe uma estagnação prolongada da sua perda de peso. Você não consegue perder mais peso, mesmo se esforçando bastante na academia. E aí isso acaba gerando em você uma sensação de frustração, como se você estivesse remando contra a maré, como se todo aquele esforço que você está fazendo, ele não tivesse surtido o resultado que você espera. E aí é natural, claro que essa é uma das explicações apenas, existem outras para esse comportamento da interrupção da prática regular de exercício, mas um deles é esse aspecto motivacional relacionado, ou falta da motivação no caso, relacionado à ausência de, a não percepção de resultado. E aí você acaba se desmotivando por não enxergar esse resultado aparecendo. E ainda existem os aspectos relacionados à questão de ambiência, de ambientação, de você não se sentir à vontade no ambiente da prática de exercício. Numa academia, num box de crossfit, numa aula de treino funcional, que a gente sabe que isso realmente acontece. Não adianta a gente fechar os olhos para esses aspectos. E aí o que acontece? Quando você se submete à bariátrica e o seu cirurgião libera você lá por volta do 30º dia, que é como eu faço, para a prática de atividades físicas, e você começa, uma série de coisas diferentes acontecem em relação às tentativas prévias que você já fez para adotar essa rotina quando eu não estava operado ou operada. A primeira delas é o seguinte: a restrição calórica que a cirurgia proporciona, ela permite que você tenha, vamos colocar dessa forma, uma perda de peso mais significativa e que é visível quando você começa a adotar sua rotina de treinos. E isso gera um potente estímulo motivacional para que você continue. Afinal, você começa a se exercitar, gasta energia e percebe na balança, nas medidas, nas roupas que ficam mais folgadas, percebe que você está tendo resultado. Isso leva você a ter mais estímulo para poder manter a sua rotina de exercício. Segundo ponto, a perda de peso que a cirurgia proporciona, ela melhora esse quadro de fadiga crônica que eu citei anteriormente e também alivia bastante a sobrecarga nas articulações de sustentação do corpo. Joelho, tornozelo, coluna lombar, quadril. Com isso, você começa a ter mais disposição e a tolerar melhor os exercícios, permitindo que você tenha essa assiduidade. E existe a questão também de que à medida que você vai emagrecendo, é natural, é esperado e é o que acontece com frequência, de você começar a se enxergar melhor, a ter uma melhora da sua autoestima, a se sentir cada vez mais pertencente àquele ambiente da prática de exercício, e isso acaba sendo um reforço positivo para que você possa manter a sua rotina. E aí é por isso que, claro, com o estímulo que a gente dá para vocês, o incentivo que a gente dá, que também é um combustível, não tenho dúvida nenhuma disso, para que vocês mantenham essa assiduidade, nós conseguimos fazer com que vocês se engajem realmente na incorporação desse hábito na vida de vocês. E um destaque que eu dou, em especial com relação a essa questão da prática de atividade física, sobretudo no pós-operatório da cirurgia bariátrica, mas que, claro, vale para
qualquer tratamento para a obesidade, é que tipo de treino tem que ser praticado para que a gente possa ter esse resultado realmente sendo melhorado, otimizado, enfim, para que a nossa ferramenta, a cirurgia bariátrica, funcione melhor. E não há dúvida que os exercícios que geram ganho de massa muscular são os que trazem, sem dúvida nenhuma, mais benefícios para vocês. Por diversas razões, tá? Nos primeiros meses de pós-operatório, é muito importante para que haja uma preservação da massa muscular naquele contexto de pico de restrição calórica, ou seja, que é quando você come menos. Você come menos, ingere menos proteína, isso aumenta a chance da perda de massa muscular. E a atividade física ajuda nessa preservação dessa massa muscular. Esse é um ponto extremamente relevante. E depois desse período inicial de pós-operatório, a prática de exercício vai ajudar bastante a gente a ativar esse tecido muscular, a ter ganho realmente desse tecido, que é extremamente importante para a elevação da nossa chamada taxa metabólica basal. Que é o quê? É a quantidade de energia que o seu exercício, que o seu corpo consome quando você está em repouso. Isso é extremamente interessante. Muita gente acredita que as calorias que nós gastamos e que nos ajudam a controlar o peso, elas são gastas, eliminadas no período do exercício. Você termina uma atividade física lá intensa, está todo orgulhoso, pega lá o seu relógio que mostra lá as calorias que você gastou e diz, olha só, o exercício foi muito intenso, eu perdi, sei lá, 500 calorias, 600 calorias nesse treino que eu fiz. Muito bacana. Isso realmente é uma evidência de que o treino foi de intensidade adequada, de uma boa intensidade. Mas a grande verdade é que o exercício ele vai lhe trazer benefícios, sobretudo depois que você terminou de treinar. Com a energia que o seu organismo gasta quando você está em repouso. Esse é o principal impacto que o exercício e a preservação de massa muscular trazem para o nosso resultado, que é a elevação desse metabolismo basal, dessa energia que é gasta quando você está no estado de repouso. E isso é diretamente proporcional à quantidade de massa muscular que você tem no seu corpo. É por isso que a gente sempre está insistindo para que vocês possam manter essa prática regular de exercícios físicos que gerem ganho de massa muscular. Porque isso vai ajudar muito no processo de manutenção do resultado em longo prazo. O seu organismo ele fica um pouco mais resistente a variações de peso quando você tem uma massa muscular bem desenvolvida. Por isso que a atividade física é, sobretudo com o ganho de massa muscular, é essencial para que a gente possa construir bem o nosso resultado. E aí, a gente espera que com essas informações, vocês tenham estímulo para isso, para a prática de exercício, e entendam que a cirurgia bariátrica, além de ajudar vocês a reduzir o consumo de calorias, pode ser também um potente catalisador para a prática de exercícios. E aí fica a minha mensagem para aqueles que se submetem à cirurgia ou então estão fazendo tratamentos eficazes com medicamentos. Precisa treinar. E, infelizmente, o nosso organismo ele não é sensível às nossas justificativas. É o que eu digo sempre. Independente da razão para você não praticar atividade física, o seu organismo ele vai se comportar exatamente como a fisiologia, como as leis da fisiologia fazem com que ele se comporte. Então, aquela pessoa, independente da causa, que não pratica atividade física, infelizmente, vai ter um resultado de quem não pratica atividade física. Independente da causa. Se você não tem tempo, se você não gosta, infelizmente, você vai ter um resultado de quem não tem tempo
e de quem não gosta de praticar atividade física. E aí fica a pergunta: você está pronto para aceitar esse resultado, sabendo que você poderia ter um resultado muito melhor do que o que você pode ter, do que o que você vai ter sem a prática de exercício? Fica aí essa perguntinha final para vocês refletirem e tentarem aí ter um estímulo para adotar esse hábito que é tão salutar no tratamento de vocês.